CBN Motivação, com Gonçalo Pontes. Como trabalhar fazendo bem feito sem perder o ânimo? Como, Gonçalo Pontes? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. Pois é, Carla, um ouvinte de Maceió, que pediu para não se identificar, ela me escreveu: Professor Gonçalo, eu tenho 43 anos e já trabalho na empresa há 12. Sinto que já não acordo com a mesma vontade para trabalhar que tinha antes. Por vezes é um peso ter que trabalhar. Também já não tenho motivação para fazer o meu trabalho bem feito. Você teria dicas que pudessem me fazer voltar a ter a motivação para o trabalho? Minha querida ouvinte lá de Maceió, obrigado por sua colaboração e por acompanhar a nossa coluna CBN Motivação. O tema que você nos traz hoje justifica, querido ouvinte, totalmente o motivo pelo qual você prefere não se identificar. Não é verdade, Carla? Já pensou se o chefe dela ouve que ela não quer mais trabalhar, que ela não faz mais bem feito? Compreendo-a demais. Sabe, minha querida Carla Visani, para muitos, ou de repente para o gestor de nosso ouvinte, tomando conhecimento do pensamento dela a respeito do trabalho, certamente sobrariam motivos para ele demiti-la. Porém, eu penso diferente em situações assim, Carla. A incomodação é uma coisa muito bacana no ser humano. Só o fato de essa ouvinte estar incomodada por não se encontrar motivada para o trabalho, como também por abrir o seu coração e nos dizer que também não está motivada para fazer as suas obrigações funcionais de forma bem feita, para mim, por si só, isso já seria um ótimo motivo para entender o valor que o trabalho tem para ela, pois ela declara a sua incomodação pelo que está passando, ou seja, ela diz, com outras palavras, que não está feliz por estar desmotivada para trabalhar. Em meu pensar, minha cara ouvinte, você é um incrível profissional, pois a motivação que lhe falta, depois de tantos anos em uma mesma empresa, muitos de nossos ouvintes pelo Brasil também estão sentindo nesse momento, sem mesmo terem o mesmo tempo de trabalho que você tem no lugar onde está. A questão, Carla Visani, é que a motivação ela passou a ser tão importante e necessária para o trabalhador quanto o banho é para o ser humano. Você pode até sair de casa logo cedo para trabalhar depois de um belo banho, colocar um ótimo perfume, passar o dia no ar-condicionado trabalhando, mas no fim do dia, quando você retorna para casa para dormir, é comum o seu corpo pedir um banho, porque os nossos poros precisam de água para oxigenar melhor as nossas células corporais e liberar dopamina, o hormônio da satisfação. Prestem atenção, meus caros ouvintes, que quando chegamos em casa depois de um dia de trabalho e tomamos um banho, sentimos uma enorme sensação de bem-estar, de descanso e de alívio. É exatamente assim, Carla, e principalmente depois da mudança do século XX para o XXI, quando o profissional passou a precisar mais dele mesmo, de seus próprios resultados do que de favores, e aí ele se depara com pressão, relação interpessoal no trabalho, acordar mais cedo, lidar com pessoas diferentes, lidar com chefes chatos, lidar com pessoas difíceis, com posturas pessoais e funcionais extremamente de cobrança. Esse profissional precisa diariamente do banho chamado motivação, que não significa nada mais nada menos que a junção de duas palavras, motivo mais ação. A pergunta que a nossa ouvinte lá de Maceió tem-se que fazer, como todos nós profissionais, é: se eu tenho onde dormir e onde eu tenho onde dormir preciso do meu trabalho, se eu tenho que comer e essa comida vem oriunda de meu trabalho, por que é que eu tenho que estar desmotivada? Se para dormir e para me alimentar, sobreviver, portanto, eu tenho que trabalhar. Se para crescer profissionalmente eu tenho que me tornar um referencial sem depender de ninguém, apenas de mim, por que eu tenho que estar desmotivado? Se para comprar ou trocar o meu carro, a minha moto, o meu lugar onde resido, eu preciso de trabalho, como posso me desmotivar se o trabalho é a fonte de tudo isso? Se para fazer a viagem dos meus sonhos eu preciso do meu trabalho, como posso me desmotivar para trabalhar e, portanto, deixar de viajar? Se para me alimentar, que é o mínimo possível, a sobrevivência como si só, a permanência, a relação com minha família, a sobrevivência da minha família precisa do meu trabalho, como posso me desmotivar? Então, caro ouvinte, se nos lembrarmos de fazer essas perguntas a nós mesmos diariamente, não haverá como você se desmotivar para trabalhar, fazendo sempre bem feito. Além destas perguntas, eu quero que você reflita sobre algumas dicas que vou deixar para você. Lembre sempre, tudo que deve ser feito, deve ser muito bem feito. Não esqueça nunca disso. Aliás, essa frase, Carla, é de Ayrton Senna. A primeira dica, vamos lá. Eu tenho certeza, minha cara ouvinte, que muita gente hoje, na sua própria família, queria trabalhar onde você trabalha. E preste atenção, no Brasil, nesse instante, há mais de 13 milhões de brasileiros desempregados,
querendo ser feliz onde você está se sentindo infeliz. Uma outra dica, minha querida ouvinte. Muitos profissionais no Brasil só valorizam o emprego quando estão desempregados. Por isto, não deixe que, em nenhuma hipótese, que aconteça isso na sua vida. E aí, para que você só valoriza a sua empresa quando você não tem onde trabalhar. Faz exatamente o contrário. Portanto, pare de ser infeliz com o que você não tem, com o que você não é e por onde ainda não chegou. Por fim, querida Carla, segundo o psicólogo Napoleão Hill, em seu best-seller A Lei do Triunfo, para você se alimentar saudavelmente, ter mais disposição e alegria para viver, para dormir melhor sem precisar tomar remédio, isso tudo só é possível quando você se sente feliz onde você trabalha. Napoleão Hill diz até que para você se sentir saudável em toda situação, é necessário que você retire essa força de onde você trabalha. Segundo Napoleão, na tese dele, que é defendida em Sorbonne, na França, ele tem até esse livro, A Lei do Triunfo, ele diz o seguinte, que se por um acaso nós prestarmos atenção, passamos 8 horas trabalhando, passamos 8 horas nos divertindo e nos alimentando e 8 horas dormindo. É a média da vida, segundo Napoleão em sua tese. O que é que ele vai chegar na sua conclusão, Lei do Triunfo? Se você conseguir ser feliz durante as 8 horas que tu trabalhas, você vai ser uma pessoa que vai se alimentar muito melhor, vai ser muito mais divertida e vai descansar sem precisar tomar remédio. A Lei do Triunfo, segundo Napoleão Hill, está nas horas de trabalho. E eu não tenho dúvidas com isso, minha querida ouvinte lá de Maceió, que a partir de agora a sua visão motivacional para o trabalho só vai crescer. E tenho certeza que isso vai te promover cada vez mais e você se tornará uma referência profissional. São essas, Carlinhos, as dicas de hoje. Gonçalo, será que as pessoas não projetam outras coisas, outras carências ou necessidades no trabalho e por isso ficam frustradas muitas vezes? Eu penso assim, cara, eu tenho defendido até em minhas palestras, sempre dito o seguinte, o ser humano ele está balizado em 3 pilares, o pessoal, o humano e o profissional. O pessoal levando em consideração a família, pessoal, família, humano e profissional. O que está acontecendo conosco? Nós não estamos conseguindo viver esses 3 momentos. Ou você é um grande membro familiar e não consegue ser um referencial no trabalho, ou vice-versa, ou às vezes você é uma pessoa difícil, mas no trabalho você é doce, ou você é uma pessoa fácil e no trabalho você não é. O que é que nós temos que refletir? Há um único ser, é você, o ser humano, Carla Visani. A Carla precisa começar a repensar a sua forma que ela deseja ser lembrada nesses 3 pontos. Carla como vizinha, como pessoa, como é que ela é lembrada? Ela é doce? Quantas e quantas pessoas que moram hoje nesses mundos verticais que sequer dão um bom dia a um porteiro? O porteiro não sabe sequer dar um nome. E aí ficam reclamando, mas o meu porteiro não me ajuda sequer a tirar um pacote da minha feira junto comigo. Por quê? Porque você planta isso nele. As suas atitudes pedem para que ele se afaste de você. É exatamente o contrário quando você tem a admiração de um porteiro. Resolvido como pessoa, começa a refletir também como família. Quando é que a gente ouviu pela última vez você é importante? Quando é que a gente ouviu pela última vez eu amo você? Quando foi que a gente ouviu pela última vez de alguém da família você é imprescindível, sem você as coisas não funcionam? O que é comum hoje? As pessoas vão trabalhar e a família em casa diz, graças a Deus foi trabalhar. É um alívio se livrar daquela pessoa. Profissionalmente falando, há colegas nossos de trabalho que quando tiram férias dão alívio. Outros fazem falta. Tem gente até que quando entra com o atestado médico, a turma no trabalho grita, agora morre. Qual é a forma que nós estamos querendo ser lembrados, entendeu? Então, é essa motivação que ela é intrínseca, ela está dentro da gente, que nos move a fazer diferente. Eu sempre penso assim, abalizado no que Ayrton Senna disse, que eu acabei de falar há pouco, tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. Então, eu tenho para mim que nesse mundo virtual, hoje nós não sabemos, por exemplo, onde é que está a assinatura que a Carla Visani fez essa coluna de hoje? Em lugar nenhum, mas todo mundo sabe que foi ela. Então, esse mundo virtual que a gente vive não precisa mais de assinatura física, mas todo mundo sabe por onde passou, quem fez, quem deixou de fazer, e o pior, quem fez mal feito. As pessoas vão marcando dessa forma. Eu vejo hoje no trabalho as pessoas reclamando de pressão. Não, mas a pressão está muito grande porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, meu chefe me cobra. Eu sempre digo o seguinte, ser pressionado no trabalho significa ser importante. Quem não é pressionado no trabalho não interessa ao processo. Vivendo não é a pressão doentia. É a pressão por sua necessidade, por seus resultados. O mundo virou, como eu disse. Então, quando nós não somos pressionados, quando chegamos em nossa mesa de trabalho, não tem nada para a gente fazer, é o primeiro passo que estamos sendo demitidos.
Vamos cuidar das pegadas que a gente está deixando por onde passa, ainda que sejam virtuais. Né, Sem Gonçalo? dúvida. Obrigada, De viu? nada, Até a Carla. próxima. Até a próxima.